vez consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo.
quando o indivíduo ultrapassa a linha além da depressão ou além da mania, ele começa a entrar numa zona de perigo, que é o que a gente chama de psicose. O depressivo com sintomas psicóticos, ele começa a ter pensamentos de que o corpo dele está apodrecendo, de que ele está morto. Ou então, se tem um paciente também estava me contando que ele tinha uma dívida que ele fez há 20 anos atrás, ele estava com a sensação de que estavam cobrando dele agora. Ele começou a se sentir perseguido. E o risco também de pensamentos suicidas e de morte é muito grande na psicose. Na mania, acontece a mesma coisa. O paciente maníaco que começa a desenvolver psicose, ele começa a ficar extremamente irritado, agitado, também achar que todo mundo está querendo o mal dele, porque o que acontece? A depressão, ela acaba sendo para o indivíduo uma sensação ruim. Então, é muito comum o indivíduo, na depressão, ele querer buscar ajuda. A mania, partindo do princípio de que eu estou me sentindo bem, eu estou com muita energia, muita motivação, eu quero dominar o mundo, essa sensação de grandiosidade, como é que eu falo para o indivíduo e falo, ei, fulano, tu não está bem, não, tu está doente. Como que eu não estou doente? Então, eles são muito resistentes a entender que eles estão com um problema. E, geralmente, é na mania psicótica que leva o paciente à internação psiquiátrica. E nessa zona de perigo é quando existe o risco de morte. O risco de suicídio quando o indivíduo, tanto na depressão psicótica quanto na mania psicótica, ele é muito alto. Tanto que dados recentes da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, na cartilha de comportamentos suicidas, que saiu recentemente agora em setembro, pela campanha Setembro Amarelo, ainda confirma que os transtornos de humor, ainda dentro dos transtornos psiquiátricos, são os mais relacionados a episódios de suicídio. Então, a gente tem um panorama de um indivíduo que ele sai da linha de normalidade e, em períodos da vida, ele oscila para o polo superior, ou ele pode cair para o polo inferior, desculpa a redundância. Essa oscilação a gente chama de transtorno bipolar. Então é importante a gente entender que a bipolaridade ela não é uma doença. Por que a gente não diz doença bipolar e transtorno bipolar? Porque na medicina da doença a gente precisa saber qual é a causa, a gente precisa ter métodos diagnósticos em que eu possa observar, seja métodos laboratoriais ou métodos de imagem, e eu preciso ter um tratamento. Se eu não sei o que está acontecendo, se eu não sei a causa, se não tem um tratamento assim que ele é muito claro e específico, como eu tenho uma infecção por uma bactéria, eu dou um antibiótico, eu acabo classificando como transtorno. Então, assim, a vida do bipolar é como se ele andasse numa corda bamba. Mesmo que ele esteja na eutimia, ele sempre está sujeito a oscilações de humor, que pode fazer ele cair para a depressão ou fazer ele flutuar em relação à mania. Então, é importante a gente entender que a bipolaridade ela faz parte de um espectro. Então, tem pessoas que elas podem abrir o quadro da bipolaridade direto na mania, ou simplesmente ela desenvolver depressão. Então quer dizer que se eu tiver depressão eu sou bipolar? Não necessariamente. A gente pode ter a depressão, que nós chamamos de transtorno depressivo maior, ou transtorno unipolar, em que a pessoa só desenvolve a depressão, ela tem uma tendência de oscilação para o polo de baixo, mas que na vida ela não vai fazer essa oscilação para o polo de cima. Ou a pessoa abre o transtorno bipolar pela depressão, e se não tratada, ou se tratada de forma adequada, ela acaba abrindo o quadro de oscilação para o polo de cima. E mesmo os episódios de mania depressivo, dependendo da pessoa, é muito variável. Tem pessoas que podem ter depressões mais leves, depressões mais profundas, da mesma forma no polo de cima. Fazer só um quadro de hipomania ou abrir um quadro de uma mania um pouco mais grave. E por que acontece? É importante a gente entender que o cérebro do bipolar ele é diferente das pessoas normais. A pessoa ela tem uma predisposição genética a desenvolver o quadro. Então, indivíduos que têm um parente de primeiro grau bipolar têm 10 vezes mais chance de desenvolver. Eu tenho um quadro recente. Há uns 2 meses atrás, a no HC internou um rapaz de 23, 24 anos,
em surto de bipolar. Ele já tinha sido diagnosticado há 5 anos, nunca tinha sido internado. E internou com surto maníaco, passou quase 3 semanas a gente não conseguindo controlar ele só com medicação, eles quase que constantemente em contenção mecânica na cama, e a mãe dele era bipolar. Mas estava estável, lembro dela conversando comigo, uma pessoa aparentemente normal. Ele falou, não, doutor, eu também sou bipolar, já me trato, eu tomo as minhas medicações. 3 semanas depois, ela teve um surto psicótico de mania durante a internação do filho. Ficou o filho internado numa ala, a mãe internada na outra. E aí, graças a Deus, recentemente a gente conseguiu dar alta para elas, eles estão se recuperando em casa. Mas essa associação, né, familiar de todos os transtornos mentais existe, mas na bipolaridade ela é muito marcante. Então é importante a gente entender que o cérebro do bipolar, a pessoa nasce com algumas, podemos dizer, alterações, tanto nas conexões do cérebro quanto nos receptores para os neurotransmissores que nós temos no cérebro. Isso faz com que a pessoa ela seja suscetível a fatores ambientais, especialmente o estresse. Traumas de infância, abuso sexual, negligência. Ou seja, nem todo mundo que sofre esse tipo de trauma vai desenvolver um transtorno mental, mas quem nasce com uma predisposição e tem o gatilho certo, ambiental externo, pode abrir o quadro. Então, não é culpa da pessoa. A pessoa que é bipolar, ela não é bipolar porque ela quer. É uma doença que realmente a pessoa ela tem um cérebro diferente. Por isso é uma doença que não tem cura. É uma doença crônica e que precisa de tratamento para o resto da vida. E já falando do tratamento, o tratamento ele acaba dependendo muito de em que fase a pessoa está. Mas, de maneira geral, o tratamento é feito com medicação, especialmente estabilizadores do humor. Que são medicações que têm a capacidade de, se eu tenho um certo neurotransmissor que ele está muito alto numa região do cérebro e que está me levando ao comportamento da mania, de impulsividade, de agressividade, de irritabilidade, de muita energia, eu tento baixar a bola dele. Só que eu não posso baixar tanto. Por quê? Senão eu jogo ele para o polo da depressão. Então, são medicações que têm a intenção de equilibrar essa química do nosso cérebro para que o indivíduo volte à área da eutimia. Então, é feito com medicações, com antipsicóticos, psicoterapia. E, assim, fica uma observação também, porque é uma das dificuldades que nós temos no tratamento, é porque na psiquiatria a gente acaba tendo uma nomenclatura para as medicações que faz com que a pessoa tenha muito preconceito. Então, por exemplo, um antipsicótico, se você for buscar no Google, você vai ver que é para tratar esquizofrenia. Mas não só esquizofrenia. Os antipsicóticos eles podem ser utilizados como estabilizadores de humor, como antidepressivos, como indutores do sono. Então, a gente tem muita dificuldade de começar um tratamento porque a pessoa ela não quer ser doida. Não, doutor, não sou louco, não quero, não vou tomar remédio para esquizofrenia. Então, por isso a importância da gente sempre procurar um profissional adequado, porque quando eu comentei com vocês sobre a depressão, quando o indivíduo abre a bipolaridade num polo depressivo e você não sabe se o indivíduo está fazendo uma depressão bipolar ou uma depressão unipolar e você entra com uma medicação, imaginem assim, o indivíduo que está deprimido está no fundo do poço. Eu jogo um antidepressivo, é como se eu jogasse uma corda para ele e puxasse ele para cima. Se ele tem uma depressão unipolar, é como se a casinha dele tivesse um teto. Eu puxo, ele bate e ele fica. O indivíduo bipolar ele não tem esse teto, então eu posso correr o risco de fazer o que nós chamamos de virada maníaca. Então, por isso que é muito importante o indivíduo que deprimiu, se possível, ele ter acesso a um profissional, porque existem algumas dicas que o indivíduo deprimido, com uma depressão unipolar ou uma depressão bipolar, ele pode ter e a gente já consegue pescar para a gente não correr o risco. Eu já vi algumas palestras de grandes psiquiatras aqui no Brasil, pessoal da USP, pessoal da Unifesp, e eu lembro de uma psiquiatra que foi logo no início do trabalho dela, ela me falando que ela foi tratar um paciente com depressão. Ela não sabia, não conseguiu perceber nenhum indício de que o paciente tinha transtorno, que a depressão era num quadro de bipolaridade. O paciente simplesmente sumiu.
Quando voltou 1 ano depois, ouvindo a história, o paciente era uma depressão bipolar, ele fez uma virada maníaca, ela girou o polo de oscilação do humor dele, e ele simplesmente, por más decisões, por impulsividade, enfim, quebrou a empresa, faliu, acabou o casamento e se afastou dos filhos. Justamente porque ele fez essa virada. Assim, não foi culpa dela, porque ela pediu um retorno em 1 mês, ele voltou 1 ano depois e a catástrofe estava feita. Diagnóstico de bipolaridade, medo ou alívio? Tem muita gente que tem medo de ser diagnosticado com transtorno mental. Justamente a gente sabe que existe muito preconceito, é como se a gente colocasse uma carimbada na testa do indivíduo, né? Porque o indivíduo é bipolar, porque ela é muito instável. Não vou me relacionar, não vou contratar aquela ali porque ele tem bipolaridade. Então, é muito comum a gente encontrar uma certa resistência dos pacientes de aceitar o diagnóstico. Não, você é bipolar. Não sou, doutor. Não sou. E é uma das causas de internação recorrente é que o bipolar, ele não aceita o diagnóstico. Se eu não aceito o meu diagnóstico, eu não vou aceitar o tratamento. Se eu não aceito o tratamento, a chance de eu fazer uma virada maníaca e ser internado, ou deprimir a tal ponto de correr o risco de cometer suicídio é grande. Ou alívio. Acontece também da pessoa, ao receber o diagnóstico de bipolaridade, ela entender que tudo aquilo que ela fez num surto maníaco não foi culpa dela. Não é ela. Então, às vezes, a pessoa ela pode ter um alívio. Simplesmente você disser, é uma doença, você explicar que o seu cérebro é diferente. Não é culpa sua. Você não é assim porque você quer. E aí a gente se debate com essa situação. É muito difícil para uma pessoa conviver com um transtorno mental no nosso meio, porque ainda existe muito preconceito. A gente quer se afastar delas, a gente não confia. E alguns anos atrás surgiu um termo da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a psicofobia, que é literalmente um medo de quem tem transtorno mental, que é o preconceito. E essas pessoas, elas têm muita dificuldade de serem reinseridas na sociedade, especialmente depois de uma internação psiquiátrica. É algo extremamente devastador para a vida da pessoa. O que não dizer para pessoas bipolares? É muito comum. Você precisa ser mais positivo, é por isso que você está desse jeito. Frescura sua. Você que não quer. Tem pessoas em condições muito piores do que a sua. Você tem casa e tem cama e está reclamando do quê? Por que você está triste? Você tem tudo. Você tem dinheiro, você não é pobre, você tem carro. Por que você está triste? Você não está se esforçando o suficiente. Se quiser mesmo melhorar, já teria melhorado. Você está exagerando, todo mundo fica assim, é completamente normal. Frescura tua. Imagina. Não, agora só porque ela é bipolar, ela está se apoiando nisso para não querer mais fazer a tarefa de casa, não querer sair para trabalhar, não querer ir para a faculdade, para não querer estudar. E essa é a minha favorita. Isso é falta de Deus. Se fosse para a igreja, não estaria assim. Então, isso acaba pegando um pouco na gente, né? É muito comum. Eu tenho observado esse ano, tendo contato com muitos pacientes bipolares graves, especialmente no contexto religioso, digamos, um fenômeno que eu tenho classificado como abuso religioso. É muito comum. Um paciente de comunidade evangélica chega na igreja e o pastor fala assim, você não precisa mais tomar remédio, Deus te curou. Semana que vem ele está amarrado, gritando, entrando no HC, na emergência psiquiátrica. E não tem quem faça ele voltar a tomar o remédio. Por quê? Ele está curado. É falta de Deus? É falta de fé? As pessoas parecem esquecer que tem outros tentando viver no mesmo planeta que elas. Só porque as pessoas elas não pensam, elas não se comportam, elas não têm um funcionamento psíquico igual ao nosso, parece que
elas não têm o direito de estar no nosso meio. Antigamente era assim, né? No auge antes da reforma psiquiátrica, no auge dos hospitais, dos manicômios, o doente mental ele era segregado. Não era um hospital, era literalmente um depósito em que o paciente ficava lá para ser retirado da sociedade. E aí, de uns anos para cá, houve toda uma mudança política em relação à questão da saúde mental. E aí, com a chamada reforma psiquiátrica, muitos desses pacientes conseguiram ser desinstitucionalizados. Esqueci de mencionar também que da década de 50 para cá, quando surgiram os primeiros antidepressivos e os primeiros antipsicóticos, esses pacientes tiveram uma mudança de vida radical. Eles puderam ser reintroduzidos à sociedade e, literalmente, voltar ao normal. Porque, apesar de ser uma doença que não tem cura, ela tem controle. E o paciente bipolar ele pode ter uma vida plena. Vocês iam ficar assustados na quantidade de políticos, médicos, empresários, pastores que são bipolares. Muita gente, e gente boa, gente de sucesso, desde que faça o tratamento adequado. Então, a gente tem que tentar refletir um pouquinho, porque essas pessoas é como se elas estivessem vivendo, é como se elas tivessem uma irmã gêmea. Como se fosse, a pessoa bipolar é como se ela tivesse um irmão gêmeo. Entendeu? Que faz com que ela se comporte e haja de uma forma tão diferente que quem conhece um paciente bipolar antes ou depois, ou fora de uma crise, são duas pessoas completamente diferentes. E a gente precisa dar uma chance para que esses dois lados da mesma pessoa, eles possam se reconciliar. O paciente, depois de uma crise maníaca, é muito comum ele ter um fenômeno que a gente chama de ressaca moral. Ele faz tanta besteira, ele faz tanta coisa errada, impossível, ele acaba com a vida dele, que quando passa a crise, e ele volta para essa linha de base, e ele se dá conta do que ele fez, na maioria das vezes ele não consegue lembrar exatamente do que aconteceu, mas ele começa a ver o dano que ele fez, ele afunda. Ele passa tão rápido para o lado da depressão, pelo peso na consciência do que ele fez, que o risco de suicídio ele é muito alto. Então, assim, é muito difícil. Eu sei que é muito difícil para a família que convive com alguém com transtorno mental, mas a gente tem que também, como sociedade, ter uma visão um pouquinho mais humana, sabe? Falta muita informação ainda sobre os transtornos de humor, mania e depressão, para que a gente possa ter um pouquinho mais de empatia por essas pessoas e, quando passar da crise, a gente poder ter um pouquinho de sentimento, né, de perdão, de poder receber essa pessoa e fazer ela entender de que tudo que aconteceu não foi culpa dela. É uma pessoa doente e que, por alguma razão, não recebeu o tratamento adequado. Então, assim, a gente como comunidade, né, evangélica, adventista, a gente tem algumas atitudes que nós podemos tomar como cristãos. Façamos tudo com amor. A gente precisa amar essas pessoas. Um dos principais mandamentos é ama teu próximo como a ti mesmo, e isso inclui também as pessoas com transtorno mental. Julgar menos, amar mais, como nós dissemos, façamos disso um propósito. E que a gente possa ajudar essas pessoas, ajudar a família. Quem conhece alguém que tem algum transtorno mental, isso eu posso incluir todos. Elas precisam da nossa ajuda, da nossa empatia e menos do nosso julgamento. E era isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero que tenha sido de bom proveito para o nosso entendimento, mais ou menos, como funciona os transtornos de humor, em especial o transtorno bipolar. E se alguém tiver alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, vai ser um prazer. Se você tem alguma pergunta, vamos iniciar uma rodada de perguntas aqui para ele. Duas aqui, vou ter uma aqui com a Paula, depois eu vou lá com o amigo. Doutor, boa noite. Meu nome é Paula. Eu gostaria de saber
se é possível observar características de transtorno de bipolaridade em crianças pequenininhas e início de adolescência, por exemplo, enfim, nesse perfil. Sim, é possível. O detalhe é que o transtorno bipolar na infância, ele acaba tendo manifestações um pouco diferentes no do adulto. Por exemplo, é bastante comum sintomas de depressão, especialmente na infância, no início da adolescência, iniciar com comportamentos mais de irritabilidade. Aí a mãe acha que o menino ele é só danado, ou a mãe já quer dizer que o menino tem TDAH, ou enfim. Então, a depressão na infância, ela acaba se manifestando muito inicialmente com uma irritabilidade. Não necessariamente com a clássica tristeza, isolamento social. Então, é muito difícil diagnosticar. A gente realmente só consegue ter certeza de que o quadro clínico que essa criança apresentou no final da infância, no início da adolescência, já na fase adulta, quando o quadro ele é mais florido. A gente acaba suspeitando. E a nossa dificuldade está porque grande parte dos estabilizadores de humor, como lítio, ácido valproico, a gente só pode começar depois de uma certa idade. Se eu não me engano, só acima de 12, 13 anos. Então, antes dessa idade, a gente fica realmente com uma dificuldade de afirmar, mas ele pode começar assim. Só que os sintomas eles são atípicos, então é um verdadeiro desafio diagnóstico, mesmo para o psiquiatra pediátrico conseguir fechar o martelo de que meu filho de 12, 13 anos é bipolar. Mas a gente tem uma suspeita, mas tem que fazer o acompanhamento para realmente confirmar o diagnóstico. Oi. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Alberoni, eu trabalho na Secretaria de Saúde do município aqui de Belém, sabe? A minha mãe, ela tem 73 anos e ano passado ela teve uma crise de confusão mental que foi causada por uma infecção urinária causada pela falta de gestão de líquidos. Ela tem 73 anos. Sabe? 53? 73. Aí ela ficou 2 semanas internada, tomando antibióticos hospitalares, tudo. E ela não, desde lá, do ano passado para cá, de fevereiro para cá, 1 ano e meio já, ela não se recuperou. Aí fizemos tomografia computadorizada nela, ressonância, e deu que ela está com demência temporofrontal. E ela continua ainda com depressão, continua com um quadro assim, agravado assim, de demência, e aquela coisa, a gente não sabe o que fazer. Além do mais, ela tem gastrite nervosa, que ela sofreu 40 anos atrás, nos anos 80, e do ano passado para cá voltou a manifestar nela, sabe? A gastrite nervosa. E como você falou, né, muitas dessas coisas são genéticas, passam de pai para filho, né? A família dela lá, do interior de Cametá, também tem esses problemas de quadros de demência e tristeza, isolamento, toma um remédio controlado. Eu, inclusive, tomo mirtazapina de 30. Eu tomo mirtazapina há 14 anos, sabe? Porque eu vivia num quadro caótico com meus pais, né? E eu continuo fazendo tratamento para depressão, transtorno de personalidade. Eu faço, não nego, não tenho vergonha de falar isso, sabe? E a minha mãe é aquela coisa, assim, a gente não sabe mais o que a gente faz, assim, tudo. É 1 ano e meio que está nesse sofrimento e a gente não sabe como lidar com o idoso com isso, sabe? Eu quero saber o que eu posso fazer. Obrigado. Não. Em primeiro lugar, ela faz acompanhamento com o neurologista? Está fazendo vários médicos. Já foi no 2 neurologistas, já foi no geriatra, gastro, sabe? Já foi clínico geral. E cada médico dá um tratamento, dá uma coisa assim, sabe? E ela está assim perdida porque ela não sabe por onde começar. Ela está com um quadro de insônia grave. Sabe? Ela está tomando melatonina para dormir, a gente manipulou uma melatonina para dormir. Ela queria tomar mirtazapina por conta própria. Ela tomou por conta própria que ela pediu para mim. Ela se automedicava. Sabe? E, como eu te falei, desse quadro de confusão mental que ela teve, causado por falta de gestão de líquido, que ela teve essa infecção urinária, e do ano passado para cá ela não melhorou. Sabe? E a gente está levando, a gente está na luta para que ela tenha uma velhice saudável, que ela melhore e tudo. E ela já pensa até em suicídio, se ela não melhorar. Sabe? A gente fica vigiando ela, sabe? 3, 4 horas da manhã, ela querendo mirtazapina para dormir, aquele quadro
misturar remédio que quando a pessoa não dorme, né? Não deixa também os outros dormirem. A gente sofre por tabela e por antecipação, infelizmente, doutor. Tá. É isso. A tua pergunta não é muito fácil Boa, né? de responder, não, mas eu acho que 2 pontos dá para a gente tirar do teu relato. Primeiro que, assim, nem todo surto psicótico é bipolaridade, certo? Nos idosos é muito comum um quadro chamado estado confusional agudo ou delirium, do latim, não delírio, delirium, que é o quê? Um quadro psiquiátrico, um surto psicótico, onde o indivíduo ele pode escutar vozes, ver o que não existe, ou delirar. Ele tem uma crença em coisas que não existem, achar que estão perseguindo ele, querem fazer mal, a partir de um quadro orgânico. Então, no idoso é muito comum uma simples infecção, uma infecção urinária, uma pneumonia, uma infecção de pele, ou uma infecção do sistema nervoso central, cursar com um quadro psiquiátrico abrupto. Geralmente é num paciente que estava bem, não tem nenhum antecedente psiquiátrico, e lá, com 60, 70 anos, teve um surto psicótico. Na emergência, a primeira coisa que a gente faz é descartar a causa orgânica. A gente pede raio-x, pede exame de sangue, detectando que existe uma infecção. Às vezes o paciente já chega com uma febre, com a glicemia muito alta ou muito baixa, chegou com algum distúrbio orgânico, a gente faz a fichinha, vai para a UPA, vai para o pronto-socorro geral. Certo? Geralmente, quando a gente trata, o indivíduo volta ao normal. Sua mãe foi diagnosticada com demência temporofrontal. Essa demência, ela diferente das outras, da demência de Alzheimer, do Parkinson, ela tem uma característica justamente porque o indivíduo ele cursa com alterações do humor. Então, é literalmente como se ela tivesse ganho uma bipolaridade. Só que essa bipolaridade é porque, provavelmente, pela idade, eu não sei se sua mãe é diabética, hipertensa, mas ela teve já uma degeneração na região temporofrontal, por isso demência temporofrontal, que faz parte daquele sistema que a gente conversou no início, sistema límbico, região de amígdala, faz com que ela tenha uma alteração no processamento das emoções dela. Então, ela pode ficar triste, querer se matar, ou simplesmente querer tirar a roupa e sair na rua. Ela pode ter exatamente as mesmas oscilações. Só que por quê? Por uma causa orgânica. É por isso que eu não posso chamar de bipolaridade. A demência temporofrontal ela tem exatamente as características do que você comentou. E aí o tratamento acaba sendo parecido também. A gente tenta tratar com as mesmas medicações da bipolaridade, mas tem um agravante. É um cérebro com uma certa idade e já tem uma degeneração. A demência é quando eu tenho perda de massa cerebral. Então, eu não tenho mais a mesma quantidade de receptores e células para que a medicação faça efeito. Se eu não tenho cérebro, a medicação ela vai atuar onde? Entende? Então, realmente, ele é um desafio o tratamento. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Boa noite, doutor. Meu nome é Fábio. Uma dúvida, uma experiência familiar, né? Eu vi com o tempo alguns familiares mudando de humor, né? Até um pouco até da personalidade. Isso também às vezes acontece comigo, ou vem acontecendo comigo. Tem alguma coisa a ver com relação à idade? Pode ser uma causa hormonal? Ou então, não sei, se tem alguma relação com a variação de humor? A variação de humor com a idade? Mas essa variação, o senhor sente que está evoluindo. Aí teríamos que ter uma conversa um pouco mais profunda. Mas tentando responder a sua pergunta, com a idade a gente tende a ter uma variação de humor mesmo. A gente tende a ser... Mas aí já não é uma questão nem orgânica, é uma questão do próprio envelhecimento psíquico. A gente tende a ser menos tolerantes, mais exigentes, muito resistentes a mudanças, especialmente quando a gente começa a se sentir não mais parte dessa geração atual, a gente se sente perdido, né? As coisas que aconteciam, o mundo que existia quando o senhor tinha 20 anos, ele não é o mesmo de hoje. Então, o envelhecimento psíquico, ele pode causar essa oscilação de humor, desde que ele respeite os limites da funcionalidade. Respeitando os limites da funcionalidade não é doença. A gente não é uma linha reta em relação ao nosso humor. A gente oscila. A partir do momento que o seu humor oscilar muito para baixo e começar a prejudicar a sua vida, as suas relações, o seu bem-estar, tanto na oscilação para a depressão quanto para a mania, aí a gente precisa conversar. Aí é alguma coisa para se preocupar. Agora, variação de humor é algo normal. A gente não é um robô.
E a gente tem uma eterna, lembra do nosso velhinho Freud lá? A gente tem um impulso, a gente tem alguém freando, alguém tentando mediar, e a gente convive com essa confusão na cabeça. É realmente um verdadeiro milagre que a gente consiga viver em sociedade. Mais alguma pergunta? Eu estou aqui desse lado agora, aqui, doutor, porque já está pensa a igreja, está perguntando lá de lá e eu estou aqui. Talvez é porque o microfone estava longe, né? Sabia. Boa noite. Boa noite. Doutor, eu queria tirar uma dúvida com relação ao diagnóstico. Tem algum tempo pré-determinado? No caso, o paciente chega no seu consultório, fica interrogado como aquele quadro, por exemplo, um transtorno bipolar tipo 1, tipo 2. Existe um tempo pré-determinado para fechar esse diagnóstico? Ótima a tua pergunta. Eu fiquei tão preocupado com o tempo para não falar demais que eu pulei um monte de coisa que eu queria ter falar e eu acabei pecando em não esclarecer isso. Então, assim, o diagnóstico de depressão, todo aquele quadro que eu descrevi, ele tem que estar presente por pelo menos 2 semanas. Certo? O indivíduo pode estar no fundo do poço, preencher todos os critérios de depressão. Se em 1 semana ele melhorou, não é transtorno depressivo. Ele teve um episódiozinho depressivo, mas ele não tem a doença depressão. A bipolaridade é a mesma coisa. Na mania, essa elevação de energia, motivação, impulsividade tem que estar presente por pelo menos 1 semana. O diagnóstico do bipolar. Basta o indivíduo ter um episódio de mania, é bipolar. Não precisa ter depressão para o diagnóstico. Porque não existe outro transtorno na psiquiatria que curse com a mania. Então, parte da bipolaridade. Então, apresentei um quadro de mania, esse excesso de energia, motivação, que passa da linha da funcionalidade. 1 semana, bipolar tipo 1. O indivíduo deprimiu. Não sei se é bipolaridade, porque ele só fez a depressão. Nunca fez mania. Mas ele teve um episódio que fecha critério para hipomania, ou seja, oscilou, ficou muito tempo, com muita energia, muito falante, dormindo pouco, mesmo que não tenha prejuízo, mas ele fez uma depressão e oscilou um pouquinho para cima, bipolar tipo 2. E o terceiro, a gente pode ter o transtorno ciclotímico, que é a pessoa que ela passa a vida oscilando entre a distimia, mas não fecha critério para depressão, para hipomania, mas não fecha critério para mania. E ele fica oscilando. A gente chama isso de transtorno ciclotímico, também faz parte do espectro da bipolaridade e o tratamento acaba sendo bem semelhante. Mas essa seria... e o diagnóstico ele é clínico, não tem exame de imagem, não tem exame de laboratório, é história clínica e observar o comportamento do paciente, geralmente colhendo a história com os familiares, e a gente fecha o diagnóstico. Com relação aos episódios de mania, já vi muitos relatos de episódios de mania de compulsão por compras, compulsão por vídeo, compulsão por álcool, jogos. Qualquer um desses episódios de mania já fecha o diagnóstico? Se durar 1 semana, fecha. E é muito comum, dentro de tudo que você descreveu agora, a mania em que a pessoa tem uma exacerbação religiosa. Assim, chega a ser engraçado, para não dizer trágico, mas é muito comum o paciente, ele chega praticamente pregando, amarrado na maca do SAMU. E aí juntam eles na internação, eles passam o dia inteiro cantando. E cantam, e cantam, e cantam, e cantam, e cantam.